Aí, boa noite então a todos. Vamos dar continuidade às nossas aulas do Panorama Bíblico, né? Hoje estamos na nossa sexta aula, tá? Do Panorama Bíblico e estamos vendo vários acontecimentos, né, da Bíblia. O que é o panorama bíblico, né? É uma visão geral do que aconteceu na Bíblia, fatos importantes, personagens, né? Estamos também vendo os livros, né? Conhecendo a Bíblia de forma literária, onde a gente tem aprende cada parte e é muito bom os irmãos estar lembrando dos eventos, tá? Porque se você na hora que você falar um evento, você vai lembrar da história, né? Porque ou você já leu ou você viu aqui com a gente, né? Um pouco da história daquele evento e aquilo vai te ajudar muito, né, na sua etapa aí de estar estudando a Bíblia, né, a palavra de Deus. Então é muito bom se você conseguir decorar esses eventos, tá? Eu fiz o desafio de quem conseguir decorar os livros da Bíblia, né? Eu vou mandar um prêmio, tá? Então eu estou repetindo esse desafio aqui para estar incentivando vocês, tá? A estar decorando os livros da Bíblia. E mais importante, também, né, nessa questão, decorar da forma que a gente está aprendendo, de forma literária, né? Que nem a gente está aprendendo o Pentateuco. Aí a gente vai ver os livros históricos divididos, tá? Então você vai decorar assim, vou decorar os 5, que é o Pentateuco, depois eu vou decorar 9 livros históricos, né, que foi os livros históricos que aconteceram antes do povo de Israel ir para o cativeiro, né, e depois os 3 livros históricos que foi durante o cativeiro, né. Então, lembrem desses detalhes. Aí depois você decora os 5 livros poéticos. Aí vem os livros proféticos. Aí você divididos também. 5 profetas maiores, 9 profetas menores, né? Que foi antes e durante o cativeiro do povo de Israel. E os 3 últimos profetas menores, que foi depois do cativeiro. Né? Então, decorem a Bíblia assim, dessa forma. A gente viu o Velho Testamento, né? A gente ainda vai ver o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento já vai decorando dessa forma, tá? Vai te ajudar bastante na questão de ter conhecimento dos livros da Bíblia, tá bom? Então, vamos lá, dando uma recapitulação rápida, né, do que a gente estava vendo. Lembrando dos nossos eventos, tá? Vamos lá lembrar desde a criação, né? Veio a criação, depois veio a queda, veio o dilúvio. Eu vou estar também sempre mostrando para vocês os retratos do nosso Salvador, Jesus, que vem, né, lá no Novo Testamento, a gente vai ver a história dele, mas já vai vendo promessas dentro desses retratos, né, da vinda de Jesus aqui para nos salvar, tá? Então, esses retratos também não precisam decorar, tá? No que eu pedi para vocês é mais decorar os livros e os eventos. Se você decorar os eventos, vai ganhar um prêmio também, tá? Aí vimos o quarto evento da Torre de Babel, da aliança, né, de Abraão, que Deus fez com Abraão, das 12 tribos, né, dos 12 filhos de Jacó, tá? Então, esse evento também a gente já passou por ele. Passamos pelo Egito, né, pela história de José, depois a história de Moisés, né? Aí de Moisés a gente deu continuação no Êxodo, né? Que aí a gente entrou no livro de Êxodo, falando da saída do povo, né, do Egito, o povo foi para o deserto, e chegamos e paramos aqui na peregrinação, né, que foi onde a gente parou dos nossos eventos, tá? Aí lembrando da linha da família do Redentor, né, veio lá de Adão, Sete, Noé, Sem, Terá, né? Aí de Terá veio Abraão, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, né, que entrou na linhagem, e de Jacó, dos 12, veio Judá, né, que é a nossa linhagem da família do Redentor. E a gente parou aqui agora nos 2 milhões, né, que a gente está contando a história dos 2 milhões israelitas, tá? Daqui, depois a gente vai ver a continuação dessa linhagem.
tá? Mas a nossa história parou nos 2 milhões aqui de israelitas. Boa noite, Larisa, né, que entrou agora aí por último. Boa noite, irmão. Então vamos lá, gente. Paramos na peregrinação, né? Lembrando o que aconteceu aqui, né? O povo chegou, né, lá na Terra Prometida, em Canaã, né? Depois que ter passado ali do Monte Sinai, eles chegaram até Canaã, né? Aí Moisés mandou 12 espias, né? Foi a nossa história final da aula passada. Os 12 para olhar a terra e ver se eles podiam entrar naquela terra, né? Aí o que aconteceu? Eles voltam para dar o relatório. 10 dizem que não será possível conquistar aquela terra. Mais dois, que é o Josué e o Caleb, dizem que é possível com a ajuda de Deus, né? Aí o povo fica com quem? A maioria, né? Eles escolheram a maioria, com os nãos, com os 10 que falaram que não. Aí o que Deus fez, né? Eles, por não confiar em Deus, eles são condenados ao quê? A peregrinar pelo deserto durante 40 anos, gente. Um ano para cada dia que os espiões passaram em missão. Eles ficaram 40 dias lá, né? Em missão lá, espiando a terra de Canaã. Até o final dos 40 anos, toda aquela geração, quer dizer, as pessoas com mais de 20 anos de idade morreriam no deserto. Então, isso que Deus fez. Então, já que esse povo não confia em mim, então eles não vão entrar na terra prometida, né? Quem vai entrar? Aqueles que tinham menos de 20 anos, né? Aqueles que tinham nascido menos de 20 anos. Os de mais de 20 anos, todos iam morrer peregrinando no deserto, né? Para acabar aquela geração e ser uma outra geração. Menos, né, com exceção de quem? Josué e Caleb, né? Josué e Caleb, porque eles acreditavam, sim, que a ajuda de Deus, o povo ia conquistar aquela terra, né? Então, por isso que eles entraram. Aí, então, durante 40 anos eles viajaram, né? Deus os guiava com uma coluna de nuvem, né? E uma de fogo, dava comida, dava água, dava proteção, né? Tudo que eles precisavam, Deus estava dando ali. Mas os tentáculos do pecado não se desenrolaram dos seus corações, né? Eles eram o quê? Ingratos, reclamões, né? Só reclamava, se a gente estivesse lá no Egito, ia ser melhor. Lá, pelo menos, não ia passar por isso, nem por aquilo, né? Ficavam murmurando, reclamando para Moisés, né? Ali, querendo voltar para o Egito, né? Eles eram ingratos, não confiavam em Deus e reclamavam de suas provisões, né? Durante esses 40 anos. Aí, para a gente dar uma lembrada aqui, né, dos livros, o livro de Levíticos, gente, ele se refere ao quê? Ao trabalho dos sacerdotes, dos levitas, que eram responsáveis pelo serviço lá no tabernáculo. Então, isso que fala sobre o livro de Levíticos, tá? O Moisés e Arão eram de que tribo? Vocês lembram? Né? Moisés e Arão, irmãos, né? Quem lembra qual é a tribo de Moisés? Ele veio de que tribo? Das 12 tribos. Pode falar aí, quem souber. Ninguém sabe? Ah, pensei que vocês sabiam. Gente, é de Levi, né? Moisés veio da tribo de Levi. Arão, ele era sacerdote, né? Então, esse livro fala sobre todas as leis, sobre a sacrifício, sobre a expiação do pecado do povo, né? O que os sacerdotes tinham que fazer no tabernáculo, para todos os tipos de casos, de todo tipo de pecado, tá? Então, o livro de Levíticos fala sobre isso, tá? De como os sacerdotes tinham que proceder
com cada situação, tá? Que o povo vivia no pecado ali. O que tipo de sacrifício que faziam, né, para cada tipo de pecado ali. Mas sempre era derramamento de sangue, né? Por isso que a gente lembra muito aí o que Jesus fez por nós na cruz, né? Derramou seu sangue ali na cruz para pagar a nossa dívida, né? O de números, gente, o que fala o livro de números? Tá? Recorda o tempo do povo ali no deserto, as rebeliões que eles faziam, como. Deixa eu adicionar aqui. Chegou mais um. De como o chão abriu e engoliu uma família inteira, né? Tem essa história lá no livro de números, porque eles estavam murmurando, reclamando. Aquele monte de gente que morreu com picadas de cobra, né? E que Moisés teve que fazer uma cobra, né? Uma serpente para eles poderem ser salvos, né? Porque eles estavam adorando outros deuses, né? Também porque estavam murmurando, reclamando e outros momentos tristes, né? Como esses aí, vários momentos que o povo sofreu, né? Por quê? Também porque é a promessa de Deus que eles não iam entrar, né, na Terra Prometida. Então eles iam morrer, aqueles 2 milhões de pessoas, né, estavam ali no deserto, né? Os que eram mais de 20 anos, todos iam morrer, né, naquele deserto. Eles não iam entrar na Terra Prometida. Então aconteceu vários momentos de eles reclamarem, de eles adorarem outros deuses e assim por diante, né? E foram morrendo e foram acontecendo várias coisas. Então, no livro de Números falam sobre isso, tá? Durante esses 40 anos, aquela geração morreu, né? De 2 milhões que saíram do Egito, morreram todos de 20 anos para cima, foi o que eu falei. Vão entrar na Terra Prometida apenas 2 adultos daquela geração, né? Josué e Caleb. Moisés não entrará, né? Porque ele também fez algo errado, né? Deus pediu para ele o povo estava clamando por água, né? E ele acabou batendo na rocha lá, né? Deus falou que não era para bater, e ele bateu na rocha para sair a água, então por causa disso ele não ia entrar também. Ele pediu para Deus para pelo menos ele conseguisse ver a terra, né? Já que ele não poderia entrar, né? Então ele não entra, então ele já cumpriu a missão dele e ele se despede do povo, discursos e tal, e ele lembra de tudo o que aconteceu. Que Deus quer deles e diz para eles obedecerem a Deus, né, no discurso de Moisés também, tá? Essa despedida, essa e a repetição da lei também está no livro de Deuteronômio, tá, gente? Então, a gente está vendo aqui do Pentateuco já os nossos 5 livros. Tá? Então, aqui, ó, em Deuteronômio está a despedida de Moisés, está a repetição da lei, ele lembrando do povo das leis, né, do que o povo tinha que fazer, de obedecer, de ter o caráter de Deus, né? E no final, Moisés passa a liderança para quem? Para a próxima pessoa escolhida por Deus, que era Josué, né? Então, finalmente, eles estão na fronteira de novo da Terra Prometida, pronto para entrar, com Josué, tá? Já Josué como líder, né? Então, daí a gente vai entrar no livro de Josué, né? Aí, há 40 anos atrás, eles vieram do deserto, era só uma questão, gente, de continuar andando. Mas durante a peregrinação, eles tinham contornado a terra toda, né? E agora eles se encontram do outro lado. Eu vou estar mostrando no mapa aqui para vocês, tendo que atravessar o Rio Jordão na época de colheita, né? Quando as margens já transbordam, ficam mais como um lago do que um rio. Então, a moral da história, gente, era mais fácil obedecer a Deus da primeira vez, né? Então, aqui, ó, não sei se vocês vão ver meu laser aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, onde eles estavam, no Egito, né? Estavam no Egito, atravessou o Mar Vermelho, né? Aí eles foram até o deserto, né? Do Sinai, ficaram aqui acampados no Monte Sinai, né? Depois eu vou ter uma foto desse mapa um pouco maior, tá?
Mas é só já para mostrar para vocês. Eles fizeram esse caminho aqui, chegou até aqui, até Arode, na faixa de Gaza, aqui próximo de Gaza, que era a entrada de Canaã, né? A entrada para o lado esquerdo de Canaã, né? Para o nosso lado esquerdo. E eles chegaram aqui, Moisés mandou os 12 espias, né? Aí o que aconteceu? Aí os 12 espias, 10 falaram que não dava para entrar naquela terra, né? Conquistar aquela terra. Então, o que aconteceu? Deus fez eles peregrinarem, né? Pelo deserto. Olha a peregrinação que eles fizeram aqui, esse caminho que eles fizeram aqui para chegar até o outro lado de Canaã, né? Então, eles peregrinaram durante 40 anos esse caminho aqui, até chegar ao outro lado de Canaã. Aqui, bem aqui, ó, não dá para ver muito bem, talvez, está o Rio Jordão, tá? Mais ou menos aqui onde está meu laser, aqui está o Rio Jordão, né? Então, eles entraram por esse lado, onde está a primeira cidade de Jericó, né? Do lado direito aqui do nosso mapa, tá? Eu vou mostrar aqui agora um pouco maior para vocês verem, tá? Mas vocês vão ter esses slides que eu vou também disponibilizar lá no grupo para vocês verem novamente, tá vendo o caminho aqui? Ó, então, mais ou menos aqui está o Rio Jordão, né? E eles teve que atravessar para cá para chegar na primeira cidade, que era Jericó, tá? Depois da peregrinização, depois que eles estiveram caminhando por 40 anos ali no deserto. Aí, gente, o sacerdote, né, eles pisam primeiro na água do Rio Jordão e Deus segura o fluxo da água, né? O irmão quer comentar algo? Pode falar, irmão. Uma dúvida. Essa linha aí da caminhada do povo de Israel, que está no mapa, é desde a saída deles do Egito? Sim, desde a saída do Egito. Tá vendo ali onde está escrito o Ramsés ali, ó? Ali é a parte do Egito, né? Eles saíram por ali. Aí, nessa linha aí, aonde que seria o mais provável o ponto da travessia do mar? Do Mar Vermelho? Porque na linha aí estão tudo na terra. Isso, é porque aqui o Mar Vermelho está mais ou menos aqui, ó. Deixa eu apontar de novo com o laser, né? Porque esse mapa aqui, irmão, tá muito ruim. Eu não achei um mapa bem nítido ainda para mostrar, né? Mas o Mar Vermelho está aqui mais ou menos nessa região aqui, ó. Né? Como é um mar, ele não é grandão, né? Não dá para mostrar aquele grande. Tá. Então esse braço aí da água seria mais extenso. Mais ou menos. Isso mesmo. Tá. Entendeu? Então eles atravessaram o mar mais ou menos nessa região aqui, ó. Né? Ok. Tá aqui. É porque não dá para ver que esse mapa tá bem fraquinho de imagem, né? Se eu conseguir um outro mapa maior para mostrar, eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Ok. Então, ó, o que aconteceu lá? Eles pisam na água lá, os sacerdotes, né? E o rio, Deus segura o fluxo da água para o rio de estar caminhando para eles poderem atravessar, tá? A água não abriu, né? Que nem o Mar Vermelho, né? Mas o fluxo da água que estava indo para uma direção parou para eles poderem atravessar o Rio Jordão. Aí, gente, entra o nosso 10º evento, tá? Marca aí, Terra Prometida. Tá? É o nosso 10º evento. Para vocês que estão decorando os eventos aí também, marcam aí, tá? Que é onde é a entrada do povo, né, de Israel na Terra Prometida. Terra Prometida, Canaã, tá? Israel, né? Todos esses nomes estão interligados com a Terra Prometida. Eles estão dentro da terra, mas não são os donos ainda, né? Vão ter que conquistar essa terra, gente, cidade por cidade, através de várias e várias batalhas, tá? Então aí no livro de Josué vai contar todas essas batalhas do povo aí, né? Do povo para conquistar a terra prometida,
tá? Uma das primeiras batalhas, gente, é pela cidade de Jericó, né? Que eu mostrei ali no mapa. Eles odiaram ali, foram cantando, rodeando a cidade até os muros caírem, né? Aí aqui a gente vê uma mulher importante para essa história, né? Chamada Raabe, né? Ela era prostituta lá em Jericó e ela ajudou os espiões israelitas que foram ali antes de conquistar aquela cidade. Ela ajudou a escondê-los ali, né? Do povo ali de Jericó. E ela fez isso porque acreditava que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. Por isso ela ajudou. Ela podia muito bem ter falado para o exército lá de Jericó onde estavam esses israelitas, esses espiões. Mas não, né? Ela acreditou no Deus deles, dos israelitas, né? No verdadeiro Deus. Por isso os israelitas pouparam ela e a família dela, tá? A gente vê essa história em Josué 2, de 8 a 21, tá? Tá marcada aqui a nossa referência. Mas para isso, gente, ela teria que identificar a sua casa, né? Através de uma corda pendurada pela janela. E qual que era a cor da corda? Era escarlate, né? Vermelho, tá? Então a cor da corda era vermelha. Deus, gente, continuou usando pessoas normais de forma extraordinária. A gente vê desde a nossa história, do início da nossa história, que Deus está usando pessoas normais para uma forma extraordinária. E quais são as qualidades que elas precisam ter? Fé e obediência, tá? Sempre a gente vai estar lembrando dessas duas qualidades que teve lá de Abraão, que a gente viu também, essas duas qualidades. Até aqui a nossa história da prostituta Raabe, né? Teve fé, obediência, né? Então, isso vai nos lembrar do quê? Mais um retrato do nosso Redentor, tá? Essa corda vermelha de escarlate, né? De sangue, a cor de sangue, né? Nos lembra do sacrifício do nosso Redentor lá na cruz, tá? Então, isso aqui também é mais um retrato. Então, marquem aí, sétimo retrato do Redentor, dentro da nossa história, do nosso evento Terra Prometida, tá bom? Agora, gente, os israelitas vão ser testados se eles têm fé em Deus e se vão obedecer a Ele, né? Se eles realmente têm aquelas duas qualidades que a gente vê, né? De fé e obediência. Deus mandou expulsar os povos que já moravam em Canaã. Durante a vida de Josué, os israelitas conquistaram uma boa parte dessa terra, né? Mas até a morte de Josué, eles não terminaram de conquistar toda a terra. Então, o que aconteceu? Eles não conseguiram expulsar todos os povos estrangeiros, né? E essa desobediência um dia ia voltar para assombrar eles de novo, porque Deus tinha mandado eles expulsar todos os estrangeiros daquela terra, né? Até o Josué estava vivo, eles estavam conquistando uma boa parte dessa terra. Mas depois que Josué morreu, né, o que aconteceu? Eles não conquistaram tudo. Eles deixaram alguns povos ainda dentro daquela terra. E esses estrangeiros, gente, não israelitas, né, que permanecem na terra, são chamados de quê? De cananeus, tá? Os cananeus, gente, eles eram pagãos, adoravam outros deuses, praticavam todo tipo de abominação contra a santidade de Deus e até ofereciam seus filhos como sacrifícios, né? Então era um povo muito pagão, um povo muito errante, né? E eles não tinham saído todos da terra, daquela terra, né? Deus sabia que esses outros povos eles iam contaminar os israelitas. Por isso que a ordem de Deus era expulsar todos os estrangeiros daquela terra, né? Mas eles não expulsaram. Eles foram conquistando, mas depois que Josué morreu, eles pararam de fazer isso, né? Eles começaram a viver ali naquela terra junto com aqueles estrangeiros. Então, o que acontece? Se eles fossem vizinhos, eles iam se tornar o quê? Amigos, né?
como amigos, eles iriam casar com seus filhos e filhas, né? Iam se misturar, né? E como casados, eles iam aceitar os falsos deuses do outro povo, né? E o povo de Deus não conseguiria se manter separado se eles se misturassem com os cananeus, né? Então, tinha que ter expulsado esse povo, né? Mas eles não expulsaram, porque eles iam se misturar, iam acabar aceitando as mesmas doutrinas e de outros falsos deuses, de falsos deuses, né? E eles iam esquecer de Deus novamente, né? Tem uma passagem na Bíblia que relata o resultado final, terrível e trágico de não obedecer ao Senhor. Isso aí está lá em Juízes 2, de 11 a 15, tá? Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns, né? Abandonaram o Senhor, Deus, dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal, ao Deus Baal, e os postos sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam, né? Roubaram tudo que era deles. E eles os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiram resistir, né? Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, né? Para derrotá-los, né? Porque eles foram desobedientes, então a ira do Senhor veio sobre eles. Conforme lhes havia advertido e jurado, a grande angústia os dominava. Tá? Então, esse aqui é o trágico desfecho dessa história, né? Dos israelitas, porque eles não estavam obedecendo ao Senhor. Então, a ira do Senhor veio sobre eles. E aí, os povos que eles estavam conquistando, os inimigos que eles estavam conquistando, eles já estavam perdendo as batalhas, né? Aí eles estavam roubando tudo que eles tinham, né? Saqueando tudo que eles tinham, né? Então, essa é a triste história. E o versículo seguinte, que está em Juízes 2,16, nos leva para o próximo capítulo da nossa história, tá, gente? E fala assim: então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam, tá? Então, Deus levantou juízes, tá? E é o nosso 11º evento que a gente vai estar tratando sobre o nosso panorama bíblico. É sobre juízes, tá? Marcam aí esse 11º evento. O juiz, o que ele era? Uma combinação de libertador militar e líder civil, tá? Durante o período dos juízes, o povo de Israel se encontrava em um ciclo repetitivo. Olha só que ciclo repetitivo acontecia com o povo de Israel na época dos juízes. Deus levantava um juiz, né, para estar julgando eles. As pessoas, elas se arrependiam e obedeciam a Deus, voltavam a obedecer a Deus. Aí o juiz morria. O que o povo ia fazer? Eles se rebelavam de novo contra Deus e seguiam os falsos deuses. Aí Deus castiga aquele povo, deixando os estrangeiros oprimi-los, né? Aquele povo inimigo oprimia eles. Aí o povo vai lá e clama por Deus misericórdia. Aí Deus levanta o juiz, as pessoas se arrependem de novo e assim por diante, entendeu? Aí virava esse ciclo. Na época do juízes foi dessa forma. O resumo do livro de Juízes é praticamente isso, né? Deus levantava um juiz, as pessoas se arrependiam, obedeciam, depois aí o juiz morria. Aí o povo se rebelava. Aí Deus castigava eles. Aí eles iam lá e clamavam a Deus por misericórdia. Aí Deus levantava um outro juiz para eles. E assim por diante. Virava um ciclo. Ao todo, gente, foram 14 juízes, tá? Que governaram Israel, consequentemente, durante 325 anos, tá? Marquem esses datas aí. 14 juízes durante 325 anos. Talvez a gente vai lembrar de alguns, né? Que nem Gideão,
né? A história de Gideão é muito legal. A de Sansão, a de Débora, né? Foi a única juíza, única mulher ali, juíza, né? Entre esses 14 juízes, né? Se vocês quiserem conhecer mais, leiam, tá? O livro de Juízes, tá? Vocês vão conhecer melhor essa história. Aqui a gente está dando um panorama para vocês entenderem um pouco de cada livro aqui, tá bom? O 14º juiz e o último, né, juiz foi um homem chamado Samuel, né? Samuel, ele foi um caso à parte. Por quê? O nascimento dele já foi milagroso, né? Porque sua mãe era estéril, a Ana. Mas Deus a fez ter um bebê mesmo assim. Por gratidão, ela dedicou esse bebê ao Senhor, né? Quando Samuel tinha uns 4 ou 5 anos, a mão dele, a mãe dele levou ele até o sacerdote Eli, né? Para ser criado no serviço do Senhor. Aí uma noite Deus fala com Samuel, Samuel, e Samuel responde, né? Depois de 3 tentativas, né? Deus falou com ele, ele achava que era o Eli que estava falando com ele. Até que ele foi e falou para o Eli falou, não é eu. Então, se alguém falar com você, responde, né? E o Eli já imaginava que era Deus falando com ele mesmo. Então, aí ele respondeu, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. Aí Deus fala para Samuel o quê? Que os filhos do sacerdote Eli, eles ultrapassaram o limite da maldade. E eles vão ser julgados, né? Eles já estavam tirando vantagem do povo por serem filhos de sacerdote, né? O sacerdote Eli. E isso irou a Deus, né? Aí Deus disse, pequeno Samuel, essa família de sacerdotes corruptos será julgada, tá? Isso está em 1 Samuel 3:1. Já estamos dentro do livro de Samuel, tá, gente? 1 Samuel. Pouco tempo depois, gente, Israel foi para a guerra contra um dos povos cananeus, né, que eram os filisteus. Além de perder a batalha, Israel também perde para os filisteus o que tinha mais importante, o que era a Arca da Aliança, né? Era o objeto sagrado que estava dentro do tabernáculo, ficava no tabernáculo, que ficava dentro do Santo dos Santos, né? Então, nessa batalha, os filisteus levam embora a Arca da Aliança, né? Lembra que a gente falou da aula passada sobre o tabernáculo, né? Sobre a Arca? Isso está em 1 Samuel 4, tá? Vocês se encontrarem aí na Bíblia. E isso foi só o início, tá, gente? Dessa desgraça para o povo de Israel. Os filhos de Eli, né, morrem nessa batalha, os 2 filhos de Eli. O Eli, já velho e gordo, quando ouviu a notícia da morte dos filhos e que a Arca da Aliança tinha sido roubada pelos filisteus, o que aconteceu com Eli? Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu, tá? O sacerdote Eli. Então, e a nora de Eli, que ela já estava grávida, né? Ao ouvir sobre essa da Arca da Aliança e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela entra em trabalho de parto e tem um bebê, mas não resiste e morre também. Antes de morrer, deu o nome de Icabode, tá? Para o bebê, que significa a glória se foi de Israel, né? A glória de Deus se foi de Israel. Os israelitas, gente, estão desesperados. E no desespero, eles olham ao seu redor em vez de olhar para cima, né? Em vez de eles voltarem a clamar a Deus, né? Eles olham para os seus lados. Aí eles estão vendo que todas as outras nações têm um rei, menos eles, né? Para eles, eles não tinham um rei, né? Agora eles também querem um rei. Apesar de já terem um rei, que era Deus, né? Deus estava governando eles desde lá, estava cuidando deles lá do deserto, né? Até aqui, conquistando as terras da terra prometida, né? Mas eles queriam um rei terreno, né? Mesmo tendo sido escolhidos e separados por essa nação especial de Deus, os israelitas queriam ser iguais aos outros, tá?
O plano de Deus era que os israelitas fossem o quê? Monoteístas, né? Eles se crescem, eles crescem e adorassem a um Deus só, ao Deus verdadeiro. Os seus vizinhos eram politeístas, né? Quer dizer, que criam e adoravam a muitos outros deuses, tá? Então, monoteísta crê e adorar a um só Deus verdadeiro. E politeísta, crer e adorar a muitos deuses. O politeísmo contaminou a nação de Israel, né? Porque eles começaram a crer em outros deuses. Pela convivência, lembra de que eu falei o que ia acontecer com o povo? Né? Eles iam se misturar com seus vizinhos, né? Ia virar um amigos, depois eles iam casar com os filhos, com as filhas, né? E iam acabar aceitando a crença deles também, né? Então, eles casaram com seus vizinhos, deixaram de se levar pelas práticas, né, das religiões pagãs desse povo. E entraram em um ciclo vicioso de se desviar e apanhar até que Deus levantasse um juiz para pregar a verdade e chamar o povo de volta. Isso durou mais de 300 anos, né? Foi o que a gente viu. O juiz que fecha esse período, quem quer, era Samuel, que era o juiz atual. Samuel chama o povo, gente, desviado, mais uma vez para se arrepender, mas dessa vez, ao invés de voltar para Deus, o povo começa a olhar para outras nações. Aí eles gritam, começam a ecoar: queremos um rei, né? O plano de Deus era que eles fossem uma teocracia, né? Uma nação liderada por Deus, teocracia, tá? Nação liderada por Deus. Aí Samuel adverte a nação de Israel: um rei humano não vai ser tão bom quanto imagina. Não insistam nisso. Mas eles insistem: não, queremos um rei, queremos um rei. Eles insistem nessa ideia. O povo, ele rejeitou a Deus, mas Samuel leva esta rejeição pessoalmente, como se ele mesmo tivesse sido rejeitado. Porque Samuel estava sendo ali o porta-voz de Deus. Ele estava avisando o povo, né? Não pedem isso, né? Você já tem um rei, o rei é Deus, né? Mas eles não, queremos um rei, queremos um rei. Então Deus diz o que a Samuel? Atende a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Isso está em 1 Samuel 8, tá? Então o povo queria um rei. Então Deus falou para Samuel: então atende a eles, né? Vai e unge um rei para esse povo. Deus manda Samuel ungir um rei para Israel, né? Agora ele entra na cena o Saul, né? Era um homem que era muito bonito, né? Era alto, rico, né? Um sonho de consumo dos israelitas, eu coloquei aqui, né? Porque para os israelitas, porque era um cara alto, bonito, rico, né? Ele ia ser o primeiro rei de Israel, né? Aí ele vai, conversa com Saul, ele aceita o papel e é coroado rei, tá? Saul entra em batalha, se torna um líder vitorioso com a ajuda do Senhor, né? Enquanto ele estava tendo fé e obediência, né? Que a gente vê as duas qualidades, ele foi um grande rei, conquistador, né? As coisas estão indo bem para ele, até que, pressionado pela sua função de rei e pelos seus soldados, Saul desobedece deliberadamente as instruções de Samuel. Aí veio a falha dele sobre uma oferta. Ele ignorou o que Deus falou e fez do jeito dele, porque achou que o seu plano era melhor que o plano de Deus, né? E sempre é o erro do homem isso, achar que o plano dele é melhor que o plano de Deus. Isso é rebeldia, né? Lembra que a gente falou lá das primeiras aulas? Com o resultado da rebeldia de Saul, gente, Samuel pronuncia a palavra do Senhor contra ele. Olha o que Samuel falou para Saul.
O que você fez foi uma loucura. Você não obedeceu à ordem do Senhor. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Olha o que Samuel falou para Saul, né? Saul tinha tudo para ser um grande líder, né, do povo de Deus, incluindo as boas ideias. O problema era que essas não eram ideias de Deus, né? Ele foi desobediente, ele não estava o que Deus passava para Samuel, Samuel falava para ele, mas ele não estava fazendo. No final, Saul até confessa para Samuel: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e os atendi. Olha aí a desculpa dele. Ele teve medo dos soldados e por isso ele atendeu o que os soldados pediram para ele, né? Um rei tem medo dos soldados. Vamos entender uma coisa aqui. Não importa o que as pessoas pensam. Não importa o que você pensa. Não importa o que eu penso. Não importa se você acha que a sua ideia é melhor. O que importa é o que Deus diz, tá? Por isso que nós falhamos muito. E a gente acha que nós está certo em tudo. Que a nossa ideia é melhor do que está na palavra de Deus. Então Samuel disse a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Fez uma pergunta. Deus tem prazer mais em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a ele? É isso que está falando o versículo. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então aqui ele está falando que obedecer é melhor do que sacrificar. E Saul foi lá e fez ao contrário, né? Não obedeceu, mas ele foi lá e fez o sacrifício que não era para ter feito. A rebeldia, que é ignorar o que Deus falou e fazer do meu jeito, achando que a minha ideia é melhor, é tão abominável para Deus que ele compara com o pecado de feitiçaria, tá? É tão abominável para Deus que ele compara essa rebeldia com o pecado de feitiçaria, tá? Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Quantas vezes você já viu essa frase, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Normalmente, gente, os reis, eles governam até a morte e eram substituídos por quem? Por um filho, né? Era uma dinastia. Mas Deus removeu o reinado da família de Saul por causa do seu pecado de rebeldia. Tá vendo? Saul, nem os filhos deles não iam poder ser rei, né? Então Deus envia Samuel aonde? A casa de Jessé, para escolher quem será o próximo rei de Israel, tá? Aí entra uma história muito legal, né, que é a história de Davi, né? Samuel diz: Jessé, vim escolher um novo rei de Israel entre os seus filhos. Aí Jessé deve ter se sentido muito honrado, né, sabendo que um dos seus filhos seria o próximo rei de Israel. Aí o primeiro que ele mostra, né, o primeiro a entrar é o Eliabe. Era um homem alto, muito bonito, né? Se desse para comprar gente no supermercado, Eliabe seria vendido no pátio do gourmet, né? Na parte gourmet do mercado, né? Porque ele era bonito, alto, né? Então, Jessé, com certeza é Eliabe que vai ser rei, né? Mas Samuel olhou e disse: é esse aí, tem toda a pinta de rei, né? Mas Deus disse a Samuel: não é esse. Até Samuel pensou que podia ser ele, mas Deus falou: não, não é esse, Samuel. Então aí entra mais um, né? Abinadab, né? Samuel disse também: esse cara é bacana, esse aí, esse tem pinta de rei também. Aí Deus disse: não é esse. E foi assim para todos os filhos de Jessé, né? Samuel acha que ele, para todos os filhos de Jessé, Samuel acha que é ele. Mas Deus disse a Samuel: não considere a sua aparência,
nem à sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aí, para quem não sabia a referência desse versículo, agora descobrir, né? Eu já ouviu muito desse versículo, não sabia? Está em 1 Samuel 16:7. Que Deus não vê a aparência, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Coração. Finalmente, então, Samuel pergunta para Jessé: você tem só esses filhos? Não tem mais nenhum. Aí Jessé, hesitante, diz: tem um caçula, mas ele é pastor de ovelhas, está lá no campo. Ele é muito mirradinho, não tem jeito de rei, não. Né? Mas Samuel pede para chamar ele. Quando Davi entra na sala, Deus confirma para Samuel que ele será o próximo rei de Israel. Né? Essa é a oftalmologia de Deus, tá vendo? Nós enxergamos o exterior, mas Deus vê o quê? O coração. Né? Então Samuel unge Davi como o próximo rei de Israel. Né? Davi não vai assumir ainda o trono, tá? Imediatamente, mas o garoto pastor um dia reinará sobre Israel. Né? Uma pessoa que ninguém pensou que podia ser pela aparência, né? Davi era pequenininho, baixinho, meio feinho, né? E até o Samuel estava procurando o mais bonitão, porque Saul era quando foi escolhido, era um cara mais bonito de todo Israel ali. Né? Então Samuel foi pela mesma lógica, né? Não, Deus vai preparar agora o próximo também um bonitão, né? Mas não, né? Escolheu Davi pelo coração. O tempo passa, gente, e vemos o rei Saul enfrentando o exército filisteu. O campeão dos filisteus é um gigante chamado Golias, né? De 2,90 m de altura. Pensa num cara enorme, né? A gente aqui tem a faixa de 1,60 m a 1,80 m, né? Esse aqui 2,90 m. Nenhum dos israelitas tinha coragem de lutar contra Golias, né? Em nome do exército de Israel. Davi, ele foi levar uma comida para os irmãos, né? Lá onde eles estavam acampados para guerrear. E ele encontra aquele exército, tudo nesse impasse, né? Aí Davi diz que lutará contra Golias, né? Mas como? Davi nem é do exército, né? Ele nem sabe como lutar, né? Mas ele falou, não, eu vou lutar contra Golias. Ele chega na frente do gigante e diz, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. Tá vendo aqui? Fé, né? Um menino tão pequeno, querendo enfrentar um gigante de 2,90 m, né? Forte, musculoso, né? Com certeza que ele era grande e vencia. Ele era era o cara que comandava ali o exército filisteu. Os outros povos tinham até medo só por causa dele, né? Do Golias. Em nome do Senhor dos Exércitos, Davi mata o gigante. Davi não somente honrou o Senhor, tá vendo? Como também se tornou um herói nacional, mais amado e mais aclamado do que o próprio rei Saul. As pessoas saíram das suas cidades e cantavam: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. O povo já estavam sabendo, né? Que Davi era o melhor, muito melhor que Saul. E era só o que faltava para Saul. Já sabe que vai perder o trono, né? Ele já sabia que ia perder o trono. Ainda o povo começar a gritar isso, né? Que Saul matou 1.000, Davi matou 10.000, né? Aí ele ficou cada vez mais maluco, né? Saul. Ele não estava querendo aceitar. Ele agora ficou com ciúmes de Davi. Aí Jonatas, filho de Saul, né? Que é o melhor amigo de Davi, avisa que seu pai quer matá-lo.
Aí o Davi vai e foge, né? Tá terminando aqui a nossa história, gente. Davi passa mais de 10 anos fugindo do louco do Saul. Durante esse período, ele escreve vários salmos, né? Alguns deles comemorando vários capítulos importantes da sua vida. Davi sempre escapa de Saul, está tão obcecado em matá-lo, que deixou até de governar. Saul nem estava tão obcecado em matar Davi que ele até esqueceu do reino dele. Saul está em uma situação complicada, maluco. Nem os conselhos do profeta ele tem mais, porque Samuel já tinha morrido aí nessa época. O exército filisteu, eterno inimigo do povo de Israel, ataca cada vez mais, né? Eles não acabaram a guerra ali por ter acabado, por ter matado Golias. Ao contrário, né? Golias era o cara mais fortão deles, mas eles continuavam aquela guerra entre Israel e os filisteus. Saul ficou desesperado e na última péssima decisão da vida dele, né? Uma das últimas das péssimas decisões, ele consulta o quê? Uma feiticeira, né? Para falar com a alma do falecido Samuel. Ele queria pedir para a feiticeira chamar o Samuel, que ele precisava falar com Samuel. Samuel falou: o Senhor entregará você e o povo de Israel na mão dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo, ou seja, estarão mortos, né? Como profetizado, gente, o que aconteceu? No outro dia, durante a batalha, Saul recebe a notícia da morte dos seus 3 filhos mais velhos. Os filisteus estão chegando perto e, para não ser morto por eles, o que Saul faz? Ele se suicida, né? Ele cai em cima da sua própria espada e comete um suicídio. O povo de Israel amava Davi. Desde a morte de Golias, ele tinha ganho muitas outras batalhas e já tinha sido ungido rei por Samuel, né? Agora ele era coroado rei de Israel, né? Davi, o que ele fez? Ele trouxe união, moral e orgulho à nação de Israel. E o mais importante, ele fez o povo buscar a Deus novamente, né? Davi, ele conquistou a cidade de Jerusalém e fez dela a capital da nação, né? Ele uniu as 12 tribos em uma só nação. E por isso, este período, a gente vai falar de Reino Unido, tá? Que é o nosso 12º evento, tá?